Hey peoples, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim aqui fazer uma trend com vocês que viralizou no TikTok, no Instagram, que é fazendo massinha de modelar com o meu namorado. E é claro, como esse é um canal que eu falo sobre terapia ocupacional, que é o que eu estudo na faculdade, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como a massinha de modelar pode ser utilizada como um recurso terapêutico, né, por nós terapeutas ocupacionais ou por outros profissionais. Então, só para explicar para vocês como consiste essa atividade que viralizou, as pessoas pegam inspirações na internet de alguns modelos, né, para copiar, para fazer igual. E eu fiz alguns que são esses mais famosos que a maioria tá fazendo. Eu vou colocando aqui a foto para vocês acompanharem. Esse primeiro aí que a gente fez é o cogumelo do Mario. E aí tem outros exemplos. Eu também fiz algumas pesquisas para ver algumas ideias, né? E a gente fez. E aí no final eu fiz alguns livros aí também, depois eu vou mostrar para vocês. Quem me acompanha aqui sabe como eu amo arte e que eu até escolhi a terapia ocupacional por ser uma forma, né, de poder trabalhar com a arte de uma forma terapêutica. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo, né, a arte pode ser terapêutica, né, baseado num livro, que é Arte, Clínica e Loucura, que é muito interessante, então vale a pena vocês assistirem depois também, se vocês têm interesse nesses assuntos. E, enfim, eu aproveitei essa trend para trazer um vídeo aqui para vocês já fazendo e também para falar sobre um material que pode ser utilizado de forma terapêutica. E até isso me deu uma ideia de fazer outros vídeos usando outros materiais que também são recursos terapêuticos, né? Então, se vocês apoiam essa ideia, já comentem aqui embaixo. Inclusive, quando eu fiz estágio no hospital psiquiátrico, tinha massinha lá e a terapeuta falava que era um recurso para a gente utilizar quando eles estavam mais agitados e realmente eles ficavam mais calmos. Para realmente conhecer o uso terapêutico da massinha, eu pesquisei, né? Fiz algumas pesquisas de alguns artigos e vou compartilhar aqui os artigos que eu encontrei com vocês que eu achei bem interessantes. O primeiro que eu encontrei é intitulado Manuseio de Massa de Modelar, uma estratégia sensível de coleta de dados na pesquisa em saúde e enfermagem. Foi escrito pelas autoras Marisete Teixeira, Miriam Paiva, Sheva Nóbrega e Rosane Nitschke. Elas trazem o manuseio da massa de modelar como uma técnica projetiva. Seria uma estratégia de coleta de dados com objetivos específicos para a obtenção de conteúdos latentes, inconscientes, né? Aquela coisa que está escondida ali no nosso cérebro e através dessa expressão por meio de uma massinha ali a gente consegue expressar o que está escondido que às vezes nem a gente sabe. E ressaltam esse recurso, né, por ser um recurso que tem flexibilidade, é maleável, proporciona um estímulo tátil, um estímulo cognitivo, a expressão do inconsciente, do self artístico, um conhecimento do imaginário, estimulação da criatividade, demonstração de conteúdos afetivos também. E para a criação desse artigo foi realizada uma vivência com 30 mulheres, sendo 10 soropositivas para o HIV, que o HIV é o vírus da imunodeficiência humana, o causador da AIDS, que pode ser transmitido por relação sexual desprotegida, compartilhamento de seringas, transfusão de sangue e de mãe para filho, né? Durante a gravidez, no parto, na amamentação. E foi justamente para saber como essas mulheres que tinham, né, esse soro positivo se sentiam em relação a isso. E também é transmitido dessa forma o HTLV, que é o vírus T-linfotrópico, que é da mesma família do HIV e infecta células de defesa do organismo. Então, também tinham 10 mulheres soropositivas para o HTLV e 10 mulheres soronegativas. E elas foram instigadas a responder o que significa para você o contágio do leite materno pelo vírus, através, né, das representações pelas massinhas. E surgiram figuras representadas por bichos fantasmagóricos, como a cobra, figuras humanas, mulheres chorando, mamas desfiguradas com vírus ao seu redor, obstruídas, sem mamilos, crianças desfiguradas, mortas, objetos como cruz, flor, punhal e coração. Então, olha que rico, quanta coisa surgiu desse processo, né? E essas mulheres puderam expressar algo que com certeza era de sofrimento para elas, né? E agora que já estamos na nossa segunda modelagem, eu decidi fazer esse patinho aí, que se eu não me engano ele foi até meme numa época. E eu achei ele muito fofinho, e aí meu namorado achou muito difícil, ele quis fazer um pato da cabeça dele daí. E agora, como mudamos de modelagem, vamos mudar também de artigo.
Como vocês viram, esse recurso pode ser utilizado em diversas condições, em diversas idades, pode ser desde a infância, né, até um idoso. Então, é uma coisa que às vezes a gente restringe, né? Ah, massinha é coisa de criança, mas não precisa ser necessariamente, né? Ela pode ser um recurso para todas as idades. E, enfim, vamos lá. O nosso próximo artigo é a massa de modelar utilizada como recurso terapêutico no acompanhamento de pessoas com deficiência. Ele foi apresentado no 5º Seminário Nacional de Educação Especial da Universidade Federal de Uberlândia e foi escrito por Letícia Oliveira e Michele Arantes. Eu já me encantei que logo no início elas referenciam a Ecleia Bose quando falam que desde a pré-história a arte tem representado uma atividade fundamental no ser humano, trazendo a possibilidade, né, de a pessoa ser ativa sobre o mundo e dando capacidade de recriar e reinventar sua existência. E como no caso da pré-história, a arte é uma ferramenta de comunicação para com as outras pessoas, a possibilidade de ligar o mundo interior ao mundo exterior. A arte como terapia é vista como uma forma de reconciliar conflitos emocionais e facilitar a autopercepção e o desenvolvimento pessoal. Ivana Gadelha e Isane Menezes dizem que a argila ou a massa de modelar caseira favorecem a concentração da criança na conversa e na atividade, e desenvolve também um sentimento de autoconfiança, auxilia na observação de aspectos como o comportamento em relação à sujeira e com a organização e a relação com o errar, e que pode também proporcionar relaxamento corporal. E dizem que a arte é muito importante para as crianças, né? Porque elas não conseguem falar sobre os seus sentimentos e através da arte elas conseguem expressar. E falam também que a massa de modelar pode ser entendida como uma brincadeira. E aqui elas usam a referência da Flávia Oliveira e da Luciane Vargas, que falam que brincar pode ser mais do que diversão, é uma forma de interagir com a realidade, principalmente para as crianças. É pela brincadeira que a criança recria, interpreta e estabelece relações com o mundo em que vive. Nesse trabalho foram realizadas 10 sessões de forma semanal, com 9 pessoas sendo portadoras de necessidades especiais ou não, né? Então, as idades eram entre 11 e 27 anos, portadoras de deficiência mental ou física, paralisia cerebral, síndromes não diagnosticadas, TDAH, microcefalia e síndrome Cornélia de Lange. Notou-se, então, que o desenvolvimento biopsicossocial ocorreu de forma distinta em cada participante, mas que todos puderam perceber um desenvolvimento pessoal e também uma maior inclusão no grupo. Os sentidos conseguiram ser trabalhados, a atenção e a psicomotricidade. Inclusive, notou-se que 2 participantes que tinham dificuldade em realizar o movimento de pinça conseguiram melhorar essa capacidade. Também foram trabalhadas a senso-percepção, a interação social e até mesmo a orientação temporal, por ser num dia específico da semana, então todos já sabiam que aquele era o dia da massinha. Concluiu-se, então, que a massa de modelar é um interessante instrumento terapêutico que ajuda no desenvolvimento de habilidades sociais, motoras e psicológicas. Aqui nesse artigo eu percebi que para a fundamentação eles usaram bastante a relação com a argila, porque existem muito mais estudos sobre a argila do que sobre a massinha de modelar. Eu acho que são um pouco diferentes uma das outras, mas as propriedades, né, às vezes podem ter os mesmos objetivos. A argila acaba sujando muito mais, então fala muito mais sobre a sua relação com a sujeira, né? Mas aqui eles também fazem uma pontuação da Cristina Piauí, não sei como se fala, que ela diz que a argila atua a nível visceral, mobilizando vivências muito primitivas. Então, quem sabe eu não faço o próximo vídeo desse quadro aqui de recursos terapêuticos com argila, hein? Acho que seria interessante. O terceiro modelo que nós fizemos foi esse de polvo. Eu fiz um rosinho, o Hugo fez um verde, ele terminou antes do que eu. Mas ficaram super fofinhos. E aqui estão todos os bichinhos que nós já fizemos até agora. Agora nós vamos fazer um Querupi, que é aquele sapinho da Hello Kitty, muito fofinho. E agora eu também quero falar com vocês sobre o nosso último artigo, que é o Dó, Ré, Mi, Fazendo Arte com Massinhas. Oficinas Educativas com Adolescentes da Vila Cafezal, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Escrito por Maria José Nogueira, Samuel Barcelos, Eliton Barros e Virgínia Torres Sichal. Nesse artigo é proposta uma intervenção com a interface entre saúde, educação e questões de sexualidades,
que também buscam incentivar o acesso e o uso de tecnologias de informação e comunicação, as TICs, na área da saúde coletiva. Logo no início, o artigo já instiga e traz uma reflexão sobre o ensinar e o aprender, dizendo que, assim como falou Paulo Freire, o ensinar e o aprender constituem uma unidade na qual o papel do aluno e do professor são complementares. Então, não é só o professor que tem o conhecimento, o aluno, o sujeito também possui saberes valiosos e também são capazes de transmitir esse conhecimento. E como o próprio dizia, compartilhar uma leitura de mundo, ou até então, como Pichon Rivière dizia, realizar uma leitura da realidade. E assim o ensino deixa de ser apenas comunicar saberes e passa a ser um processo que leva os indivíduos à reflexão, ao ato da pergunta e do questionamento. Louis Quéré, então, evidencia o caráter dialógico em oposição ao caráter monológico. É preciso compartilhar para interagir. O lugar do outro faz surgir o sujeito dialógico que comunica ao interagir e constrói nossa relação e na sua prática comunicativa junto com o outro. Então, aqui as oficinas de massinha foram utilizadas mais como um recurso pedagógico, mas que também é interessante para nós conhecermos e mesmo os terapeutas ocupacionais também podem utilizar dessa forma, né? Ainda mais se a gente pensar em saúde coletiva aí, eu achei muito interessante essa proposta. Então, aqui, né, nós vemos a realização de um grupo operativo, que falou o Pichon Rivière, que eu acabei de citar ele ali agora há pouco, né? Que é uma abordagem grupal que tem como objetivo realizar atividades de aprendizagem para as pessoas que estão envolvidas ali, né? A construção do indivíduo se dá pela vinculação com o mundo externo e com os outros. Então, foram realizados 12 encontros iniciais, no qual eles falavam, né, sobre essa temática do sexo e da sexualidade, com o objetivo de propor a produção de um material educativo que fosse elaborado por eles, né, e para eles, pelos próprios participantes, pelos próprios adolescentes que estavam ali participando do grupo. Então aqui entra a massinha. A massinha foi usada para a criação de personagens e cenários para as histórias que eles mesmos criaram, né, com essas temáticas relacionadas ao uso de preservativo, uso de drogas, namoro, primeira relação sexual e etc. Concluiu-se então que ao final do processo lúdico, os adolescentes desenvolveram habilidades como atitude, interatividade, concentração e motivação, a alegria na construção coletiva do fazer, do brincar, do criar e recriar a arte. Desenvolveram a criatividade e conseguiram expressar sua subjetividade através de narrativas. Então, assim como eles dizem no próprio artigo, o espaço da oficina se revelou como um ambiente potencializador para o resgate da autoestima, possibilitando a criação, a produção e o fazer arte. Eu achei muito bonito, né? Porque nós, terapeutas ocupacionais, estudamos o fazer. Então, o fazer arte é ainda mais bonito ainda e ver as pessoas construindo isso. E não precisa ser um uau, super artista. Todo mundo pode fazer arte, né? Isso que é muito legal. E, inclusive, você pode fazer a sua arte. Então, aproveita aí essa trend da massinha e já faça também com quem você tiver aí, se for namorado ou não, for sua família, com as suas sobrinhas. Inclusive, eu fiquei com vontade de fazer isso com a minha família, né? Com as minhas sobrinhas, com a minha irmã, que ela participou um pouquinho ali também, mas ela tinha que sair. Então, eu acho que é uma atividade muito legal pra gente fazer mesmo com todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aprendido bastante, assim como eu também aprendi. E já se inscrevam no canal e ativem as notificações para, quando eu postar os próximos vídeos falando de outros recursos terapêuticos, vocês também assistirem e aprenderem junto comigo. E no final, esses são todos os personagens. Eu fiz até uma historinha, posso de repente postar para vocês, ficou bem engraçado. E é isso, esses foram os personagens que eu fiz, alguns foram criação livre. Até a próxima, tchau e um beijo!